Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Bom pessoal, hoje vamos falar da Era Vargas no Brasil. Era Vargas é o nome que se dá ao período em que governou no Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Esse período ele foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Era Vargas teve início com a Revolução de 30, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em três momentos. O governo provisório, que vai de 30 a 34, quando Vargas esteve no poder até 34, quando foram realizadas eleições indiretas que renovaram o mandato por mais 4 anos. Governo constitucional, que vai de 1934 a 37, quando uma nova Constituição foi promulgada no Brasil. E ele teve um novo mandato até 38, mas ele não ficou até o fim, porque tivemos o golpe de Estado em 1937. E o Estado Novo, que vai de 1937 ao 45, foi quando Getúlio Vargas impôs a ditadura no Brasil. E esse período do Estado Novo se estendeu até 1945, quando o Exército derrubou Getúlio Vargas do poder. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o governo provisório, no segundo vídeo vamos falar sobre o governo constitucional e no terceiro e último sobre o Estado Novo. Por que eu resolvi separar em três? Justamente para que os vídeos não fiquem extenso e cansativo, ok? Para entendermos o porquê governo provisório, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1930 foram realizadas eleições para presidente da República, que na época quem venceu foi Júlio Prestes. Entretanto, ele não tomou posse. Sabe por quê? A Aliança Liberal, formada por mineiros, gaúchos e paraibanos, recusaram aceitar a eleição, alegando que a vitória de Júlio Prestes era uma fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu a vitória não tiveram reconhecimento do seu mandato. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acaba agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, o João Pessoa, ele foi assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-la em seu favor, atribuindo a culpa à oposição, além da crise econômica acentuada pela crise de 1929. Essa crise refere-se ao café, que era a principal fonte de renda do país, e estava passando por uma grande crise financeira. A indignação desse modo aumentou e o exército, que por sua vez era desfavorável ao governo vigente, começou a se mobilizar e formou uma junta governamental composta por generais do exército. No mês seguinte, em 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz. E o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Entender o porquê provisório agora? Vargas assumiu o posto até que fosse convocada uma nova Assembleia Constituinte. Voltando ao tema agora, a partir daí Vargas teve como objetivo reorganizar o Brasil. Tomou medidas centralizadoras como, no campo econômico, Vargas deu continuidade à política de valorização do café. Foi criado o Conselho Nacional do Café em 1931. Decretadas pelo governo a compra e queima excedente de produção para manter o preço do café sob controle. Além disso, foi criado um projeto de industrialização que resultou em um grande salto econômico no final da década de 30, com 11% de crescimento anual. Bom, ele dissolveu todos os órgãos do Poder Legislativo, sendo o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e câmaras municipais, mostrando que o poder se concentraria nas mãos de Vargas. Ele suspendeu a Constituição de 1891, que permanecia em vigor ainda. Ele retirou do cargo os presidentes dos estados, exceto o de Minas Gerais, nomeando militares como interventores para seus lugares.
Vargas ele conseguiu limitar a autonomia dos estados, ou seja, os estados não tinham quase nenhuma autonomia. Bom, nesse período, Vargas criou 2 ministérios, o Ministério do Trabalho e Educação e o Ministério da Indústria e Comércio. Em 1932, entrou em vigor o Código Eleitoral que trazia algumas mudanças, como o voto secreto, o voto feminino e a criação da Justiça Eleitoral. Nesse período, não houve eleição. Ainda em 32, houve um descontentamento da população paulista que ocasionou a Revolução Constitucionalista. Foi um marco na história de São Paulo, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo que só falo dessa revolução. Eu vou deixar nos cards para vocês, tá? Verem, entenderem o porquê dessa revolução. Não deixem de assistir, pois é uma parte do que aconteceu na era Vargas em São Paulo, ok? Voltando, o governo provisório teve fim quando a nova Constituição foi aprovada e quando Vargas foi reeleito presidente em 1934. A nova Carta do Brasil foi elaborada por deputados eleitos na eleição de 1933. A Constituinte, formada com essa eleição, realizou debate e escreveu uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 34, ela foi promulgada em julho e ficou caracterizada por ser bastante moderna. Mas, para essa insatisfação de Vargas, ela reduzia os poderes do Executivo e estipulava um mandato presidencial para 4 anos, sem a possibilidade de reeleição. Por fim, quais foram os direitos aprovados na Constituição de 34? Bom, foi direitos trabalhistas, Justiça do Trabalho, Instituto da Previdência Social, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias anuais remuneradas e proibição de trabalho de menores de 14 anos. Se estiver faltando alguma, vocês me perdoam. O ensino primário gratuito corresponde hoje ao 1º ao 5º ano. Medidas nacionalistas, que seriam a proteção das riquezas naturais, nacionalização dos bancos e empresas de seguro. Eleições. A próxima eleição seria indireta, no caso, o presidente escolhido pelos membros da Assembleia Nacional Constituinte, e as eleições seguintes seriam pelo voto direto. Um dia depois da promulgação, Getúlio Vargas ele foi reeleito presidente em votação indireta realizada na Assembleia Constituinte. E por hoje é isso, pessoal. Não perca os próximos vídeos. Parte 2, vamos falar sobre o governo constitucional. Parte 3, sobre o Estado Novo, onde preparei tudo com muito carinho para vocês poderem estudar para as provas do Enem, FUVEST, ETEC, entre outros. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se para não perder nenhum vídeo que tenho certeza que será importante para seus estudos, e acione o sino para ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo. E a você, muito obrigado que esteve comigo até aqui e te espero para o próximo vídeo. Tchau, tchau!